Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Contato conosco, como a gente anunciou anteriormente, atual secretário de Trabalho e Emprego de Porto Alegre, ex-vereador, prefeito de Santo Ângelo, advogado, 2 vezes deputado estadual e 3 vezes deputado federal, senhor Darcy Pompeu de Matos. Pompeu de Matos. Bom dia Vinícius, bom dia à comunidade de Teutônia, ouvintes da Tirol. Prazer falar comigo, tudo bem? Tudo bem, prazer é sempre o nosso. Secretário, não tem como não lhe perguntar nesse nosso início de bate-papo se Porto Alegre já está aí respirando Copa do Mundo. O senhor, como secretário da atual administração, Porto Alegre já vive esse clima de Copa do Mundo que teremos aí a partir de junho? Olha, Vinícius, respira e transpira, pelo bem e pelo mal. Sim, exato. Pelo que é bom e pelo que é questionado. Sabes que a Copa do Mundo, eu diria assim, que a imensa maioria prefere, quer, deseja, e naturalmente o Brasil conquista isso tudo, mas sempre tem alguém os do contra, né? Então por isso que vive a Copa do Mundo já intensamente, por alguns protestos que alguns fizeram, mas fundamentalmente por aquilo que tem de positivo, que são as obras de mobilidade, as obras do estádio, enfim, aquilo que está acontecendo de afirmativo. E te dou um exemplo. Nós temos 2 estádios em Porto Alegre, não tenha dúvida que os 2 são em razão da Copa do Mundo. Um, porque é o próprio estádio da Copa do Mundo, que é o Gigante para Sempre, o Gigante da Beira-Rio, e o outro por conta do co-irmão do Inter, o Grêmio, que não poderia ficar atrás e não fica, e construiu o seu belo estádio também. Então nós temos 2 grandes estádios, e não tenha dúvida que a Copa do Mundo foi todo um estímulo, todo um projeto para que isso efetivamente acontecesse. Além desse aspecto dos 2 estádios, nós temos a questão da mobilidade urbana, muito intensa. O viaduto aí na rodoviária, que está aí 70% pronto, o viaduto e toda a duplicação da Beira-Rio, que está pronta, agora o viaduto no final da duplicação, enfim, na Bento Gonçalves, na trincheira da Anitta, nós temos aí pelo menos 12 grandes intervenções de obras de mobilidade urbana que mexe com a cidade, os corredores dos ônibus também, uma outra obra de uma magnitude muito importante, e tudo isso, tu vai dizer assim, é por causa da Copa? Eu diria sim, porque em função da Copa criou-se um novo mecanismo de financiamento e de busca de recursos e de verbas do BNDES através de juros mais em condições, eu diria assim, subsidiados. E com isso possibilitou obras que estavam no projeto há anos, que estavam no papel, que estavam na prancheta, e que saíram do papel e que foram para a prática e que vão acontecer. Eu não sei se a taça da Copa do Mundo vai ficar no Brasil, mas se ela ficar, a gente fica muito faceiro. Com certeza. Mas se ela não ficar, ficarão em Porto Alegre, com certeza, 2 estádios modernos e muitas obras de mobilidade urbana que vão melhorar a vida e qualificar o transporte em Porto Alegre. Embora não seja da sua pasta, secretário, só aproveitando para o senhor fazer parte dessa engrenagem, a questão que se faz é as obras, essas 12 obras que o senhor acabaste de colocar para nós, elas serão concluídas? Que processo elas estão? A gente que vai a Porto Alegre não de forma tão seguida, não de forma diária, uma vez por semana, a gente vai de uma forma mais intercalada a Porto Alegre, a gente percebe que Porto Alegre está num canteiro de obras, podemos assim chamar. Essas obras, elas ficarão prontas? Nós estamos aí há 4 meses e meio da Copa do Mundo. Pois essa é a pergunta que se faz, e a resposta, ela é bem simples. Eu vou dizer assim, todas vão ficar prontas. Aí tu diz assim, para a Copa do Mundo? Não. Até porque, de fato, elas não são para a Copa do Mundo. Eu vou te dar um exemplo. A Avenida Tronco, que é lá, vamos dizer assim, na Zona Sul. É uma avenida que tem um projeto de mais de 30 anos, estacionado, parado, e que nunca foi movido um dedo. E lá tem uma intervenção muito importante, que serão mais de 1000 famílias reassentadas. Então, não vai ficar pronta para a Copa. Mas não é obra da Copa. Sim. É uma obra que a gente aproveitou a Copa para aportar recursos, ou seja, deu uma desculpa, tu estás entendendo? Sim, perfeito. Para buscar os recursos, os meios, as condições para fazer essa obra. Então, é claro que algumas, por exemplo, o viaduto da rodoviária, que é uma coisa fundamental para a entrada e saída da cidade, vai ficar pronto. O viaduto da Beira-Rio e a própria Beira-Rio, aí são, então, 3 obras já estão praticamente prontos, e os 3 vão ficar prontos. O viaduto da Bento Gonçalves, que é talvez o viaduto mais importante da história de Porto Alegre, vai ser uma coisa assim
de cinema. Ele vai ficar tipo a ponte da 448. Sim, sim. É um viaduto estaiado, que nem a ponte estaiada que tem aquelas tiras. Da rodovia do parque, né? Então vai ser muito bonito. Ele vai ficar, já vai poder ser usado no período da Copa, mas não vai ficar totalmente construído. Ou seja, todas as obras vão ser construídas. Aí eu vou te dar um exemplo do metrô lá na África, onde saiu a Copa do Mundo. Então, o grande lance lá na África foi fazer o metrô para a Copa do Mundo. O que aconteceu? Chegou na Copa do Mundo deles lá, o metrô estava 80%, não pôde ser usado na Copa. A Copa foi embora, eles não ganharam a Copa, não ficaram com taça, não foram para a final, e passou a Copa 6 meses depois. O que aconteceu com eles? Inauguração do metrô. Tinha o metrô. Então, a Copa do Mundo levou o metrô para eles. Então, para nós vai acontecer muito parecido. Muitas obras ficarão prontas para a Copa, porque elas são fundamentais para a mobilidade em torno do Beira-Rio em decorrência da Copa, ou para acesso a Porto Alegre em função da Copa, e outras que não são tão importantes assim, mas que são muitíssimamente importantes para a cidade, ficarão prontos logo depois da Copa, e nós vamos depois dizer assim, que bom que a taça ficou aqui, sonho meu, né? Exato. Mas com certeza, que bom que as obras estão aqui, porque essa não é sonho meu, essa é a realidade que nós vamos construir todos juntos. Com certeza. Bom, secretário, falando um pouco da sua parte, o senhor que foi deputado federal por 3 oportunidades, 2 vezes deputado estadual, deve estar ainda até abril, pelo menos, continuando assumindo essa secretaria, porque depois vai se descompatibilizar em função das eleições, ao qual o senhor deve concorrer a uma vaga a deputado federal, secretário? É verdade. Sabes, eu já fui vereador, muito moço, vereador com 21 anos. Santo Ângelo, né? Não, Santo Augusto. Santo Augusto. Pertinho de Santo Ângelo. Perfeito. Sou missioneiro com muita honra. E eu sei que tem muita gente lá das missões, aí do Alto Uruguai, que reside, mora, enfim, que foi acolhido aí e trabalha na nossa querida e amada Teutônia. Exato. Depois eu fui vereador lá, muito moço, fui prefeito de Santo Augusto também, com 25 anos para 26 anos, deputado estadual por 2 mandatos aqui na Assembleia Legislativa, e lá em Brasília por 3 vezes, 12 anos como deputado federal. Naturalmente deixei algumas marcas importantes, e na última eleição eu concorri a vice-governador, e concorri a vice do Fogaça. E tu sabes que a política tem disso, né? O cavalo rodou, o cavaleiro caiu, eu estava na garupa como vice e caí junto, né? Exatamente. Mas caí de pé, com os pés no chão, cabeça no lugar e olhando para frente, olhando para o horizonte. Estou aqui interinamente, eu digo, por um período, aqui na Secretaria do Trabalho, em Porto Alegre. Temos muitos bons desafios aqui. Porto Alegre hoje é a capital da empregabilidade. Eu tenho orgulho de carregar e ostentar esse título. É a cidade, é a capital do país que tem o menor índice de desemprego. Aqui em Porto Alegre a gente diz assim que tem o pleno emprego. Ou seja, que tem emprego sobrando, mas que tem desempregado também sobrando. Sim. O que acontece? Acontece que o emprego que a gente oferta não combina com o empregado que se oferece, por conta da falta de qualificação, de conhecimento do ofício, enfim, de experiência da atividade. Então, o grande desafio que nós temos aqui é qualificar os trabalhadores, e não é só de Porto Alegre. Aliás, a grande maioria não é de Porto Alegre. Eu ia dizer, justamente, esse é um pleito que todas as cidades do Brasil acho que buscam, né? A qualificação dos seus colaboradores e empregados. Exatamente. Então, Porto Alegre, a grande Porto Alegre, pessoas que vêm do interior na ânsia de uma oportunidade aqui na capital, e nós, nesse ano de 2013, nós qualificamos mais de 15 mil pessoas. Chega, juntando todas as estruturas de secretarias da prefeitura, chega a 20 mil pessoas. Vamos dizer assim, isso é quase os eleitores de Teutônia, não é? Exatamente, isso? Quase os eleitores de Teutônia, e muito maior que a população de muitas cidades aqui do Vale do Taquari. Exatamente, então mostra a dinâmica, a dimensão. O Cine, que é uma loja do Cine, que é o Serviço Nacional de Emprego, que tem aqui em Porto Alegre, vinculada à prefeitura, que é da minha secretaria, nós atendemos por dia 500 pessoas. Pô, tu imagina o tamanho do comício, né? Exatamente. Então é uma coisa bem intensa, bem ativa, e nós estamos cada vez mais intensificando isso, e por conta disso é que Porto Alegre chegou a essa condição. Porto Alegre é a cidade que mais fez, percentualmente, mais fez Pronatec do país, que é o Programa Nacional de Qualificação Técnica, né?
E além do Pronatec, que é do governo federal, nós temos aqui outros programas que são Plansec, Plantec, PIEC, PTEC, ou seja, tudo com TEC que é de técnico, né? De qualificação técnica. De qualificação técnica. Então, esse é o desafio que eu assumi. O prefeito Fortunati me chamou com a experiência de que quem tinha 12 anos de caminho em Brasília, tinha lá, sabia como abrir as janelas, abrir as portas, construir as pontes para fazer as ligações e buscar os recursos para fazer aqui a intervenção no meio do povo. E tu sabes que o emprego é uma coisa fascinante. Uma pessoa desempregada é uma pessoa desanimada, desestimulada, às vezes até desorientada. Perde muita coisa de autoestima. E uma pessoa empregada, ela vira gente, tem seu salário, se afirma, se organiza, tem sua vida, melhora a condição familiar, melhora a condição pessoal, a autoestima vai lá para cima, ele fica grande. Ou seja, o emprego faz a diferença na vida da gente. E eu tenho a honra de intermediar essa relação de emprego. A pessoa vem, pede emprego, se tem, ganha. Se não tem, se tem, mas não combina com o que ele sabe, a gente qualifica. E se ele não for buscar a qualificação, sequer ganha o seguro-desemprego que ele possa merecer. Hoje, para ganhar o seguro-desemprego, quem está desempregado, está empregado, foi demitido, precisa do seguro. Para ganhar o seguro, tem que fazer um curso de qualificação, para que quando terminar o seguro, ele estará melhor qualificado para ter mais chance de ter um novo emprego. Ou seja, é preparar as pessoas para o trabalho. Eu tenho que buscar a qualidade que eu tenho dentro de mim. Se eu não tenho essa qualidade, eu tenho que botar. Exatamente. E a maneira que tem de ser, e é isso que nós estamos fazendo. E saio dia 4 de abril, Vinícius, para concorrer. Eu sou, originariamente, sou funcionário do Banco do Brasil, sou funcionário de carreira do banco, sou concursado do Banco do Brasil. Saio dia 4 de abril, volto para o banco, trabalho aí 1 mês, 2 meses no banco e saio de licença definitivo daí para concorrer a deputado federal. Se Deus quiser, o povo de Teutônia, o povo gaúcho, me permitiu, volto ao Congresso Nacional, onde apresentei nos 12 anos que tive lá mais de 300 projetos de lei, aprovei mais de 30 leis e deixei a minha marca lá e quero retornar para retomar essa caminhada. Exatamente. Falando de um desses projetos, o secretário, hoje secretário Pompeu, o que me recorda é o projeto que o senhor foi autor da obrigatoriedade do airbag nos veículos fabricados no Brasil, né? Esse projeto que já está, inclusive, na prática colocado para todas as concessionárias e todas as montadoras brasileiras. É verdade. Eu diria assim, essa é a última conquista, viu? Saiu do forno há pouco tempo. Exatamente. Os carros novos... Eu projeto, Vinícius, em 2003. Isso, o projeto 225, né, de 2003. Exatamente. E esse projeto andou, tramitou, enfim, e foi aprovado em 2009. Demoraram 6 anos para ser aprovado. Sabes que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Exatamente. E foi o que eu fiz. Insisti, persisti, teimei. Diz que teimoso é o teimoso que teima com o teimoso, né? Exatamente. Mas mais teimoso é o teimoso que teima com o teimoso e ganha na teimosia. Eu teimei e ganhei deles. Exato. Graças a Deus. Aí o Lula, era o presidente Lula na época, sancionou, virou lei, mas para entrar em vigor precisava regulamentar. E o Denatran empurrava com a barriga, exatamente porque as montadoras pressionavam muito para que não entrasse em vigor essa lei, porque eles diziam, tinham lá as críticas à lei, que aumentava preço, enfim, um monte de coisa. E eu vou dizer para ti, lá em 2003, quando apresentei o projeto, todo carro que o Brasil produzia para vender para o estrangeiro, para exportar, tinha que ter freio ABS e airbag. Todo carro que o Brasil importava, ou seja, que vinha do estrangeiro para nós, tinha que ter freio ABS e o airbag. E todo carro que o Brasil produzia para o Brasil não precisava. Ou seja, casa de ferreiro... Espeto de pau. Espeto de pau. Ora, estão brincando comigo. Mas todos esses países de primeiro mundo, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, França, Inglaterra, os países asiáticos, Japão, China e Coreia, todos eles tinham os carros com airbag e freio ABS, carro grande, pequeno, popular, simples, todos. Eu dizia assim, é tão bom para eles que deve ser bom para nós. Exatamente. E se eles têm lá, eu quero para nós aqui. E aí fiquei teimando. Eles diziam as montadoras, vai aumentar o preço. E me davam números de que um freio ABS custava R$2.000,
que um par de airbag custava R$3.000 e eu dizia para eles, é verdade. Mas a hora que for colocado em todos os carros, será produzido em série, em grande quantidade, lei da oferta e da procura. A oferta é grande, o preço baixa. Não deu outra. Passado todos esses anos, o que aconteceu? Um par de airbag custa R$700. E o freio ABS, considerando que todos os carros têm que ter freio, né? Tu tira o freio que tem, desconta ele e bota o novo, acrescenta a diferença, dá R$400. O que aconteceu na prática? As montadoras absorveram o preço exatamente porque os carros vão ter mais segurança e eles mesmos estão fazendo propaganda do produto que eles estão vendendo que eles não queriam, mas que, graças a Deus, eu consegui por conta até um pouco da minha teimosia. Da insistência e da teimosia, né, secretário? Persistência e teimosia. Então, eu te digo outra coisa, importante, para finalizar essa explicação. Um carro que tem freio ABS e o airbag, porque o projeto é duplo, né? Eu apresentei o projeto junto para as duas coisas. O que acontece? Na hora de uma frenagem, mesmo em dia de chuva, ele não desalinha, não escorrega, não derrapa, não sai da pista. E freia melhor. Então já ajuda a evitar o acidente. Se mesmo assim o acidente aconteceu, na hora do acidente, o airbag acionado, a cara do motorista é protegida, a cabeça. Né? O mesmo acidente, se não tem freio ABS e não tem o airbag, bom, a frenagem é ruim e a cara do motorista vai ser o para-brisa do carro, ou o para-brisa do carro vira a cara do motorista. Resultado, ambulância para socorrer, médico, urgência, emergência, médico, hospital, remédio, internação, sequela às vezes, e quando não, a própria morte. Aí o que acontece? O que era barato torna-se caro. Ficou muito caro. Como... O que era caro, alguns achavam caro, aí se tu se livra do acidente vai ver que ficou barato. Escapei barato dessa, né? Exato. Porque o airbag, essa semana, só para te dar um dado, lá em Três Passos, que aliás tem muita gente de Três Passos. Muita gente. Que mora em Teutônia. Deu um acidente num trevinho antes da cidade, lá na RS 155, 2 carros bateram de frente. Um com um airbag e outro sem. O que não tinha airbag, morreu. E o que tinha airbag se machucou um pouco, mas saiu bem. Graças a Deus, de um acidente forte, violento e de frente. Então, o airbag, o freio ABS, o airbag e, fundamentalmente, o cinto de segurança são itens fundamentais para quem anda nesse trânsito louco, essas ruas e estradas e rodovias mal traçadas, mal desenhadas, outras com tanto buraco. Eu andei esses dias lá perto de Lagoa Vermelha, que tinha buraco, Vinícius, mas tinha tanto buraco que tinha buraco no barranco, esperando a vez de ser buraco, porque já não cabia mais no meio da buraqueira de tanto buraco que tinha. Então tem que ter carro com segurança para dar proteção. E não é só o carro do rico, agora é o carro popular, o carro do pobre, e a minha lei é que garantiu isso. O carro do pobre, o carro popular, o carro simples, que é a grande maioria, vai ter airbag e freio ABS para dar segurança aos nossos motoristas e caroneiros. Bom, secretário, em 1 minuto para nós finalizarmos o nosso bate-papo, que é sempre um bate-papo bastante agradável, queria que o senhor falasse das eleições, qual vai ser o papel do PDT, o seu partido, nas próximas eleições estaduais, federais também, como vocês estão aí fazendo ainda as reuniões, como estão se preparando para as eleições que acontecem depois da Copa, né? A Copa talvez seja o principal evento de 2014, mas depois teremos logo as eleições. Como o seu partido está se estruturando para enfrentar as eleições estaduais e federais? Olha, Vinícius, tem um ditado que diz assim: quem madruga, Deus ajuda. Boi lerdo bebe água suja, e quem chega primeiro na fonte bebe da melhor água. É o que nós fizemos e estamos fazendo. O PDT já no ano passado, nessa época, já estava percorrendo o Rio Grande, exatamente consultando a sua base. Interagimos com os nossos 70 prefeitos, inclusive, além de termos 70 prefeitos, temos os prefeitos das 2 cidades mais importantes do estado, que é Porto Alegre com o Fortunato e Alceu Barbosa Velho em Caxias. Além disso, com os nossos quase 70 vice-prefeitos, participaram dos debates, cerca de 700 vereadores, que é o cabedal que o PDT tem. Esse é o nosso tamanho: 7 deputados estaduais, 3 federais, o Enio Bassi, federal, o Vieira da Cunha e o Cherini. Enfim, fizemos 38 reuniões em 38 regiões do estado, exatamente debatendo quem nós somos, de onde nós viemos, por onde passamos, o que fizemos, onde estamos e, fundamentalmente, para onde vamos, para onde nós queremos ir, o futuro
que nós desejamos para nós mesmos. E esse debate definiu claramente que o PDT precisava, queria e tinha que ter candidatura própria. Bom, o debate afloresceu, andou, se consolidou no final do ano, em dezembro, há um mês e pouco, 2 meses atrás. Nós fizemos então uma grande pré-convenção, é o único partido que fez pré-convenção e já definiu que vai ter candidato ao governo do estado, e lançou 2 pré-candidatos, o Vieira da Cunha a governador, pré-candidato a governador, ele já foi presidente da CE, vereador em Porto Alegre, deputado estadual por 3 mandatos, presidente da Assembleia, deputado federal, meu colega por 4 mandatos, fomos colegas juntos, então conheço bem o Vieira, é promotor público, procurador de justiça, um homem de credibilidade, de respeitabilidade. Ao lado dele, com ele, teu colega de rádio, jornal e televisão, conhecidíssimo do Rio Grande, o Lazier Martins, que vai ao Senado. Então nós temos a nossa dupla já definida e neste ano nós estamos agora fazendo 2 coisas. Primeira, voltamos a percorrer o Rio Grande, já estivemos lá no litoral, já tivemos em Vacaria, vamos estar aí no Vale do Taquari, vamos estar por todo o Rio Grande fazendo debates agora para o plano de governo, para a proposta, para o projeto de governo, dialogando com as associações, entidades, cooperativas, sindicatos, enfim, com a sociedade civil organizada. E, além desse aspecto, estamos dialogando com outros partidos para buscar uma coligação para fazer a composição da chapa, para ver o candidato a vice-governador, que é importantíssimo, para ter a parceria no Senado, a suplência no Senado, que também está aberta. Então, nós estamos adiantando o passo, nós estamos ocupando o espaço exatamente para que o PDT se apresente como uma alternativa. E a nossa proposta não se trata de contrapor, simplesmente falar mal dos outros. Nós não viemos para falar mal dos outros. Nós temos lá as nossas diferenças em termos de atitude, de ação, daquilo que o governador Tarso vem fazendo, daquilo que a Ana Amélia possa apresentar, aquilo que o PMDB do Sartori possa fazer, mas o PDT vai ter o seu próprio projeto, e isso é importante para o Rio Grande, que tenha lá 3, 4, 5 projetos para que a população, o cidadão, possa comparar, olhar, examinar, ver se tem fundamentos, se tem pé e tem cabeça, tem começo, meio e fim, ou seja, se tem perspectiva real. E é isso que nós vamos fazer, e o PDT quer fazer, até porque nesse ano, Vinícius, nesse ano de 2014, o PDT vai fazer, tem datas comemorativas e significativas. Por exemplo, serão 60 anos da morte do Getúlio, que morreu em 54. Tudo a coincidência de 4. Morreu em 54, 2014, 4 também, 60 anos. O golpe militar que foi contra o trabalhismo, contra o Brizola, contra o Getúlio, contra o Jango, enfim, serão, então, 64, 2014, 50 anos. O PDT saiu do governo, com o Colares, nós saímos em 94, então serão 20 anos que o PDT está fora do poder. E o Brizola morreu, sabe quando? 2004. 2004, então serão 10 anos. Então, 60 anos da morte do Getúlio, 50 anos do golpe, 20 anos que o PDT saiu do governo e 10 anos da morte do Brizola. E a melhor homenagem que a gente pode fazer a tudo isso, que são datas significativas e que todas terminaram no final 4, é em 2014 nós do PDT se apresentar de forma altiva, respeitosa, afirmativa, propositiva, para exatamente afirmar a nossa história, resgatar a nossa memória e ocupar o nosso espaço. Como dizia o velho Gildo de Freitas, homem feio sem coragem não possui mulher bonita. Tá certo, secretário do Trabalho e Emprego de Porto Alegre, ex-deputado federal, estadual Pompeu de Matos, sempre um prazer falar comigo, até uma próxima oportunidade, secretário. Tá bom, Vinícius, te agradeço a oportunidade de conversar contigo, me coloco aqui à disposição e vamos conversar e fazer muitas coisas boas, chegando lá em cima para a nossa querida amada Teutônia e o povo aí de todo o Vale. Um abraço, um bom dia, muito obrigado e até breve.